O que é gametogênese? Gametogênese é um processo de produção de gametas masculinos, espermatozoides e femininos, ovocictos. Os gametas são formados com base em células diploides por meio dos processos de mitose e meiose, e assim constituem na fase haploide do ciclo da vida do ser humano. Onde ocorre a gametogênese? A gametogênese masculina, espermatogênese, ocorre nos testículos, com a divisão e a maturação celular ocorrendo especificamente dentro dos túbulos seminíferos. Já a gametogênese feminina, ovogênese, ocorre nos ovários. Tipos de gametogênese. Existem dois tipos de gametogênese: a que ocorre nos homens, espermatogênese, e a que ocorre em mulheres, ovogênese ou oogênese. A espermatogênese dá origem aos espermatozoides e ocorre nos testículos, enquanto a ovogênese é responsável pela origem dos óvulos e ocorre no ovário. Espermatogênese. A espermatogênese pode ser definida como um processo em que ocorre a formação e o desenvolvimento do espermatozoide. Este processo ocorre nos testículos, mais precisamente nos túbulos seminíferos. De uma maneira geral, a espermatogênese dura em média 7 semanas. Ovogênese. O processo de produção de gametas femininos, a ovogênese, inicia-se ainda na vida embrionária, a partir da 7ª semana de gestação do embrião feminino. Em seguida, as ovogônias passam a entrar em processo de meiose. Entretanto, esse processo cessa antes do nascimento, na fase de prófase. O que é fecundação? Fecundação é quando o espermatozoide se une ao óvulo e forma o zigoto. O zigoto se divide em 2 células, depois em 4 células e assim por diante, até formar o blastócito, que vai se implantar na parede do útero e em algumas semanas dará origem ao embrião. Essa formação ocorre no interior das trompas, e o óvulo, fecundando, em seguida se encaminha em direção ao útero. Tipos de fecundação. Fecundação interna. Nesse tipo, observa-se a junção do gameta masculino ao feminino no interior do corpo, aquele que produz o gameta feminino. Fecundação externa. A fecundação externa ocorre fora do corpo, no ambiente. Esse caso, por exemplo, nos sapos. Fecundação cruzada. Na fecundação cruzada, os gametas fecundados são originados de indivíduos diferentes, como por exemplo, podemos citar os cordados. Autofecundação. Na autofecundação, os gametas que se fundem e são produzidos pelo mesmo indivíduo, como por exemplo, autofecundação que ocorre com as tênias. Fecundação humana. A fecundação humana compreende o período que vai desde o encontro do espermatozoide com o ovócito até a fusão dos núcleos. Normalmente, o processo acontece na parte mais dilatada da tuba uterina, em uma região denominada de ampola. Etapas do processo da fecundação humana. O processo da fecundação humana pode ser dividido em algumas etapas. 1. Penetração do espermatozoide pela corona radiata, um grupo de células do folículo ovariano que envolve o ovócito. 2. Penetração do espermatozoide na zona pelúcida, isto é, na camada de glipoproteína que circunda o ovócito. 3. Fusão da membrana do espermatozoide com a membrana do ovócito. Após a penetração do espermatozoide, a membrana do ovócito torna-se impenetrável para os outros espermatozoides. O ovócito, então, retoma a segunda divisão meiótica e forma-se o pronúcleo feminino e o masculino, que se fundem. A fecundação garante que o número diploide de cromossomos da nossa espécie seja restaurado e que o sexo do indivíduo seja determinado e que se inicie o desenvolvimento embrionário.